Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo sobre o fruto do Espírito e vamos falar do elemento benignidade. Antes de falar sobre a benignidade propriamente dito, se faz necessário definirmos o que é benignidade. Como falamos, é um elemento do fruto do Espírito e indica ser misericordioso ou promover o que é bom, colocando em prática o amor e a misericórdia que foi ensinada a todos nós por Cristo Jesus. Portanto, irmãos, benignidade é agir com alegria e um coração inflamado de amor por poder fazer o bem. A palavra nos fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, para que revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humanidade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. São palavras de Paulo. Nesse versículo, ele manda nos vestirmos, revestir, né, de todas essas qualidades. É necessário todo dia nos vestirmos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. A benignidade ou gentileza é uma escolha, pois é algo que se faz, é amor em ação. Então, ser benigno é colocar o amor em ação, em movimento. Ser gentil é descobrir as necessidades do próximo e atendê-las. Só descobrir não resolve nada. Você tem de atender às necessidades do seu próximo. É descobrir as feridas e curá-las. A benignidade é, portanto, ativa e visível. Ser gentil, irmãos, com os outros pode ser arriscado, é verdade. Pode até ser mal interpretado. Ou mesmo as pessoas podem até tentar se aproveitar de você. Mas uma coisa é certa: tudo que nós fizermos para as outras pessoas, devemos fazê-lo como se estivéssemos fazendo para nós mesmos ou para Cristo Jesus. Mas alguém pode perguntar: por que devemos ser gentil? Ser gentil? Por quê? Qual o motivo? O que eu ganho com isso? Então nós vamos abordar alguns assuntos, alguns temas de como ser gentil e por que devemos ser gentil. Primeira coisa que nós devemos falar é que nós devemos ser gentil porque Deus é gentil conosco. A palavra diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Está lá escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8.
Graça é benignidade. Elas andam juntos, a graça e a benignidade andam juntos. São inseparáveis. Nós devemos ser gentios para que as pessoas sejam gentis conosco. Está escrito. Faça para as pessoas aquilo que você quer que elas façam para você. O próprio Cristo falou essas palavras. Tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-los também. Por quê? Essa é a lei e os profetas. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Então o homem benigno, o homem gentil, faz bem à sua própria alma. Mas o cruel perturba a sua própria carne. São palavras ditas por Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Então, irmãos, ser gentil é ser sensível aos outros. É estar atento às necessidades daqueles que nos cercam. Ser gentil nos ensina. A Bíblia Sagrada fala, ela nos ensina, lá em Filipenses, não atente cada um para o que é seu propriamente dito, mas cada qual atente também para aquilo que é dos outros. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. A delicadeza, irmãos, começa com a atenção orientada para as necessidades e os sofrimentos alheios. A insensibilidade é a raiz de muitos outros problemas. Todas as pessoas sofrem de alguma forma. Não tem ninguém que não tem nenhum sofrimento. Até mesmo aquelas que estão sentadas ao teu lado na igreja. Elas também têm alguma espécie de sofrimento. Já pensou nisso? Passou pela sua cabeça isso? Você alguma vez procurou saber os problemas do seu próximo? Como é que ele te vê? Ele te vê como um homem de Deus? Ele te vê como uma pessoa gentil? Como é que ele te vê? A Bíblia nos mostra muitas pessoas que foram gentis. O próprio Cristo, Davi, tantas outras pessoas tem na Bíblia que foram gentis. Olha, só para exemplo, Davi foi gentil com Mefibosete, filho de Jonatas. Davi foi gentil com o próprio Jonatas. A Bíblia nos fala que Davi amava Jonatas. E era um amor verdadeiro. Um amor sem interesse. Sabe, irmãos? Dê apoio às pessoas. Vigie com o que você diz às pessoas. Nossas palavras devem ser para edificar e não acabar com elas. Fale com delicadeza. Lembre das palavras ditas em Provérbios. Ali Salomão relata que as palavras bondosas dão vida, porém as palavras cruéis
desanimam a gente. Está lá, Provérbios 15, versículo 4. Lembre que as palavras podem machucar, podem ferir. A própria Bíblia nos fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Com nossas palavras nós podemos destruir uma pessoa com o que nós falamos a ela. Mas aprendemos também, lá com a Bíblia Sagrada, que homens direitos sabem dizer coisas agradáveis. Porém, os maus estão sempre ofendendo os outros. Também são palavras de Salomão, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 3. Sabe, irmão, se nós recebêssemos $1 por cada palavra benigna que disséssemos e perdêssemos $1 por cada palavra áspera que falássemos, qual seria a nossa situação? Você ficaria rico ou ficaria pobre miserável? Essa é uma questão, irmãos, que só você pode responder, mais ninguém. E você não tem de responder a mim ou ao teu amigo do lado, você tem de responder a você mesmo. Se você receber $1 por palavras boas, benignas que você diz, ou se você perder $1 por palavras más que você diz, qual seria a situação financeira tua? Já pensou nisso? É verdade que é uma situação hipotética, mas é uma verdade que está dentro de nós e que nós precisamos acertar essa situação. Eu me lembro agora de José do Egito. José do Egito, ele tinha tudo, mas tudo mesmo para odiar os seus irmãos. Transformar a vida dele em uma coisa terrível. Eles venderam José para o Egito como escravo. Mas ele não ficou com ódio no seu coração. Ele tratou seus irmãos com benignidade quando eles precisaram dele. Sabe, irmãos? É preciso que nós venhamos a sentir com as pessoas aquilo que elas sentem. Nós precisamos ser solidários, ser gentil. Você não precisa dizer uma única palavra para uma pessoa que está sofrendo. Apenas a sua presença, a nossa presença para ela, com ela, já é um sinal de solidariedade. A Bíblia nos ensina que devemos ser alegres com os que se alegram. Ela nos ensina que precisamos chorar com aqueles que choram. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Benignidade, irmãos, é marca de liderança. Eu lembro nesse momento que Jesus chorou na sepultura de Lázaro. Nós precisamos ser igual a Jesus, sensível, dando apoio, sendo solidário.
não com palavras vãs, mas precisamos ser sinceros, que nossas ações apresentam sinceridade. Gentileza, irmão, significa sinceridade. Ser franco, adotar uma posição. Nós somos ensinados desde crianças que o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Está lá no livro de Provérbios, essas palavras, capítulo 27, versículo 6. Ser amigo é querer o bem. Muitas vezes, irmão, nós temos que ferir as pessoas para curá-las. O médico, para fazer uma cirurgia, muitas vezes tem de primeiro fazer o corte, ferir, para em seguida retirar o mal, tirar a enfermidade. A Bíblia mostra que Paulo foi severo com Pedro, lá em Antioquia. Porém, ele não fez isso por mal. Ele mostrou benignidade para com Pedro e para com os cristãos daquela cidade. Esses cristãos estavam recebendo mensagens misturadas. Então, não devemos ficar repreendendo as pessoas por qualquer motivo e a cada momento, a toda hora. Devemos nos perguntar antes: estou realmente interessado no bem-estar dessa pessoa? Estou fazendo apenas um comentário? Bate-foge? Ou eu planejo ficar perto para ajudar o meu irmão a sair dessa enrascada? Sabe, irmãos, nós precisamos ser espontâneos. Nós precisamos fazer o bem em todas as oportunidades. Nós somos ensinados em Gálatas. Lá está escrito: então, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então não importa se é meu inimigo, mas se eu tiver a oportunidade de fazer o bem para ela, eu tenho que fazer. Isso não vai diminuir, só vai aumentar. Vai aumentar o meu galardão perante Deus. Uma coisa é certa: boas intenções nada valem. É preciso agir. Siga o exemplo do bom samaritano. Está lá um exemplo claro na Bíblia. A benignidade tem preço, irmãos. Foi por isso que Jesus contou a história do bom samaritano. Jesus quis nos lembrar que as pessoas que nos cercam estão sofrendo. E que o inimigo número 1 da benignidade são os negócios, os afazeres diários que a gente tem. Porém, uma coisa é certa: precisamos lembrar que o ministério da benignidade não é exclusivo. Ele não foi feito para algumas pessoas. Esse ministério é para todas as pessoas, sem nenhuma distinção. Inclusive para você que me ouve agora. Fique na paz do meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.